I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e finalmente, agora o próximo passo é chamar o Super-Homem de incompetente. Claro que o Super-Homem é um incompetente, porque o John Kent, que agora é o novo Superman, nessas novas HQs Superman, o filho de Kal-El, diz que ele deveria fazer mais. Por que ele não fez mais? Eu sempre disse e eu continuo afirmando, escrever história para o Super-Homem é um dos personagens mais difíceis para se escrever uma boa história. São histórias para o Super-Homem. Como num comentário em um dos vídeos eu vi, a última pessoa que conseguiu fazer uma boa história do Super-Homem foi o Superastro Super-Homem do Grant Morrison, e eu concordo. A última pessoa que conseguiu tirar uma boa história do Super-Homem foi o Grant Morrison. Mas é aquela coisa, né, meu? O Grant Morrison não é escritor picareta, é escritor de verdade. E esse pessoal é todo picareta. O Super-Homem tá entregando o manto dele pra John Kent, que é o filho dele. E aí o filho dele, por que você não fez mais? O filho dele já assumiu a identidade secreta, tudo que o Super-Homem fez, ele faz diferente. E aí, obviamente, uma matéria da grande CBR, né, CBR, diz que realmente o Super-Homem deveria ter feito mais. Porque ele pode estar em vários lugares num piscar de olhos. Não ia ter ditadura, não ia ter fascismo, não ia ter comunismo, não ia ter nada se o Super-Homem não quisesse. De novo, escrever história pro Super-Homem não é fácil. Agora, escrever essas picaretagens é super simples. Você não pode ficar inserindo políticas atuais. Você não consegue ficar inserindo esse tipo de coisa nas histórias do Super-Homem. Porque se fosse assim, todos os super-heróis na Segunda Guerra teriam vencido a Segunda Guerra Mundial. E com raríssimas exceções, eles participaram da Segunda Guerra Mundial nas HQs. Ou na Guerra do Vietnã, ou na Guerra da Coreia, ou na Guerra do Afeganistão. Não dá pra você ficar colocando o Super-Homem, Mulher Maravilha, pra ficar disputando, livrando o mal do mundo real. Você pode usar personagens para passar certos tipos de mensagem? Óbvio que pode. O Daniel O'Neil fez isso com o Arqueiro Verde nos anos 70. Fez isso e fez isso muito bem. Tanto que, se alguém hoje, se eu mostrasse uma HQ do Daniel O'Neil dos anos 70, do Arqueiro Verde, para algumas pessoas, iam xingar ele e chamar ele de esquerdopata e de comunista. Mas a diferença é que o Daniel O'Neil era um excelente escritor. E ele soube o personagem que ele poderia usar para falar essas coisas. Ele usava os personagens que eles chamam de street level, né? Personagens que lidam com coisas da rua. Arqueiro Verde, Batman, super-heróis desse tipo, que essencialmente lidam com bandidagem menor. Claro que tem as histórias da Liga da Justiça, bababá, mas as histórias, principalmente dos anos 70, desses personagens, eram sempre bandidos sem superpoderes. Então é mais fácil, se você é um bom escritor, colocar esse tipo de mensagem nas histórias. Inclusive, quem não conhece as histórias do Daniel O'Neil dos anos 70, principalmente com o Arqueiro Verde, eu recomendo ler. Inclusive tem a capa clássica, foi uma série Arqueiro Verde e Lanterna Verde, em que o Ricardito tá viciado em heroína e tem aquela capa famosa do Lanterna Verde apontando pro Ricardito e ele injetando heroína e o Arqueiro Verde descobrindo naquele momento. Mas só que tem que ser um bom escritor. E esse pessoal, a maioria não é. Existem raríssimas exceções de bons e jovens escritores de HQ da atualidade. Óbvio que você tem o pessoal mais antigo, mas jovens escritores, você tem pouquíssimos bons escritores. Assim, de cabeça, o Scott Snyder, por exemplo, que escreveu o Batman White Knight, o Cavaleiro Branco. Inclusive, para quem não leu, recomendo muito a leitura, que é um dos jovens novos escritores de HQ com um real talento. Mas como eu disse, o Daniel O'Neil usou personagens street level. O Super-Homem, ele é super poderoso. Ele é um ser extremamente poderoso. Ele realmente, ele pode acabar com ditaduras, ele pode acabar com tudo. E aí que entra o bom escritor. Ele tem que contornar tudo isso
e fazer histórias em que o super-homem seja atrativo para quem lê. Se ele começar a ficar se metendo em políticas, você vai destruir o personagem. O super-homem não foi feito para isso. O super-homem, a razão de existir dele, pelo menos nas últimas décadas, posso dizer, nas últimas 4 décadas, é de ser um farol. Liderar pelo exemplo, mostrar que a gente pode ser melhor do que a gente é, que a gente pode se tornar melhor do que somos, não interferindo diretamente, porque no final das contas, no momento que ele interfere, ele diz que aquilo é certo e todo o resto é errado. Enquanto ele é um exemplo a ser seguido, um ideal, as pessoas internamente podem se tornar melhores pessoas. Se você lê histórias do super-homem, para se sentir bem. É a grande coisa, é o grande barato do super-homem. O Batman você pode pegar as minisséries e tudo mais e se sentir meio down com aquilo. O super-homem não. O super-homem... E é o que o próprio super-homem explica, e esses idiotas não entendem. Eles escrevem isso e mesmo assim eles não entendem. O super-homem, ele é um farol, ele é um exemplo. E a função dele é liderar pelo exemplo, não liderar se metendo. Não é um ativista. Ele reage a situações de estresse, de perigo, onde milhares de pessoas podem ser mortas e tudo mais. Você quer um exemplo? Pegar uma história mal escrita de um filme horroroso que é o Super-Homem 4, se eu não me engano, Em Busca da Paz. Que o Super-Homem pega todas as armas nucleares e joga no Sol. Então não existe mais arma nuclear no planeta Terra. Deu muito certo, né, a história. Porque você pegar fatos... Ah, não, porque o super-homem podia muito bem voar para a Coreia do Norte, destituir o gordinho maluco lá e tava tudo certo. História em quadrinho, do super-homem principalmente, não funciona assim. Não é para funcionar assim. E olha, tem ótimas histórias do super-homem. Ótimas histórias do super-homem. Mas a questão do super-homem, que falar que a postura do Kal-El é idiota, porque ele não quer interferir com a humanidade, é a típica picaretagem na história. O super-homem existe há mais de 80 anos. E essas pessoas querem acabar com 80 anos de história com 4, 5 quadros numa página. Não entendem o que representa o super-homem. O super-homem não é para ser um destruidor de tiranias. Ele não é para ser destruidor de regimes. Seja ele qual for. Quando você começa a colocar o super-homem nessas histórias, você perde a essência do super-homem. Se a humanidade não quer enxergar esse farol, a culpa não é dele. Ele não pode ficar se metendo em assuntos puramente políticos da humanidade. Mesmo porque, se a gente vai escrever uma história de super-homem no mundo real, putz, se dá pra você escrever o quê? Uns 50 anos de história só falando sobre a África e as ditaduras africanas e os genocídios que acontecem entre as tribos africanas. Mas, obviamente, esse é um assunto que não é falado porque é tabu. Ou falar, por exemplo, por que a Mulher Maravilha não vai em todos os países muçulmanos pra chutar o rabo de todo mundo que fala que mulher é obrigada a usar véu. Tô nem falando de burca, hein? Falando de usar jihad, que mulher é obrigada a usar véu. Se você pega fotos dos anos 70, 60, 70 no Irã, você não vê uma mulher usando véu. Mas aí não pode também. Ou cair de pau no cinturão da Bíblia no meio oeste americano, onde nas escolas se ensina teoria criacionista. Os dinossauros viveram junto com Adão e Eva. E Adão e Eva foram os primeiros humanos. Por que não ataca esse tipo de contrassenso, esse tipo de ignorância, que é totalmente contra a ciência e qualquer raciocínio lógico? Por que o super-homem não vai combater esse tipo de ignorância? Todos os outros motivos. Não é lugar do super-homem fazer esse tipo de coisa. De novo, usar a política atual, usar certos assuntos em HQs do super-homem, e eu estou falando especificamente do super-homem, iam destruir o legado das HQs. E quando John Kent fala isso, ele está cuspindo na cara do pai e os escritores estão cuspindo em 80 anos de história do super-homem. Como eu disse antes, você pode fazer todas as coisas que eu citei usando outros personagens. Super-Homem não é um desses personagens. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima.